E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Thiago Silva, um dos maiores ícones do futebol brasileiro, tem sido um pilar tanto nas seleções quanto nos clubes onde passou. Mas, recentemente, o defensor mais experiente da seleção brasileira se viu em uma situação inédita. Uma verdadeira explosão de raiva contra o atual técnico da equipe, Mano Menezes. A indignação de Silva não veio em um momento qualquer, mas após uma série de decisões polêmicas que marcaram a trajetória do treinador à frente da seleção. A entrevista de Thiago Silva, recheada de palavras fortes, veio como um raio em um céu limpo, abalando o cenário futebolístico nacional. O zagueiro não hesitou em desabafar sobre sua frustração e, principalmente, sobre a percepção de que Mano Menezes já não tem mais a liderança necessária para comandar um time tão tradicional e vitorioso como o Brasil. Não tem cabeça para comandar mais nada, disparou Thiago, em uma crítica que pegou todos de surpresa. A tensão entre os dois cresceu nos últimos meses, especialmente após algumas escolhas de Menezes que foram amplamente questionadas pela mídia e pelos próprios jogadores. Thiago Silva, conhecido por sua postura sempre profissional, jamais havia se manifestado de forma tão dura contra um treinador, o que levanta a dúvida: estaria ele agindo movido por uma frustração legítima, ou há algo mais por trás dessa revolta? Nos bastidores, a relação entre o experiente zagueiro e o técnico não parece ser das mais amigáveis. Muitos lembram da postura firme de Thiago durante a Copa do Mundo de 2014, onde o defensor se destacou, não só pela qualidade técnica, mas também pelo comando dentro de campo. A expectativa era que ele fosse uma peça-chave na seleção sob qualquer comando. Mas as escolhas recentes de Menezes pareceram minar a confiança que Silva tinha no trabalho do treinador. O elenco, que em grande parte manteve uma postura respeitosa em relação a Mano, começa a demonstrar sinais de que o desconforto está se espalhando. Jogadores mais jovens, que também buscam espaço na seleção, passaram a questionar algumas decisões de Menezes. Afinal, se Thiago Silva, com sua longa trajetória, não confia mais nas escolhas do técnico, como esperar que o restante do grupo se mantenha motivado e unido? Por outro lado, a gestão de Mano Menezes nunca foi unanimidade. Sua chegada ao comando da seleção brasileira em 2023 já havia sido recebida com desconfiança por muitos. Sua abordagem, mais pragmática e focada no sistema, contrastava com o estilo mais exuberante e técnico de treinadores anteriores. Mas agora, com Thiago Silva abrindo a boca, a pressão sobre o treinador aumenta exponencialmente. O coração do futebol brasileiro, que sempre pulsou de forma vibrante nos momentos de tensão, parece estar batendo mais forte neste caso. As críticas de Thiago Silva podem ser um reflexo do sentimento de muitos fãs e especialistas que acreditam que a seleção brasileira perdeu seu rumo. A ausência de resultados expressivos e a falta de uma identidade clara, características que marcaram o futebol brasileiro no passado, têm gerado uma ansiedade crescente. Na última Copa América, por exemplo, a seleção não conseguiu repetir os feitos de edições anteriores, deixando a torcida mais uma vez com um gosto amargo. A frustração de Thiago Silva pode ser uma consequência do sentimento de impotência diante de um trabalho que, ao seu ver, não leva mais o Brasil ao seu potencial máximo. E a partir de sua crítica, surge uma reflexão. Será que o Brasil ainda precisa de um comandante com um perfil mais assertivo e vibrante? Alguém capaz de reconectar a seleção com sua grandeza? Diante de tal cenário, muitos antigos ídolos do futebol brasileiro começaram a se posicionar, tanto a favor de Thiago Silva, quanto a favor de uma reavaliação do trabalho de Mano Menezes. O ex-jogador e comentarista Rivaldo, por exemplo, se manifestou dizendo que era hora de o Brasil voltar a ter um estilo de jogo mais leve e objetivo, algo que ele acredita estar ausente sob o comando do atual técnico. Em contrapartida, ex-colegas de Mano, como o técnico Tite, se mostraram mais comidos ao comentar o episódio. Tite, que também passou por uma fase de críticas durante sua gestão, evitou entrar em polêmica, destacando a importância da união do elenco, mas,
por trás das palavras amáveis, não escondeu que a pressão em cima de Menezes tem aumentado. É importante ressaltar que Thiago Silva, com seus 39 anos, se encontra no final de sua carreira internacional. Suas críticas podem ser vistas como uma tentativa de deixar um legado, não só no campo, mas também na forma como a seleção brasileira deve ser gerida no futuro. Para ele, o tempo de mudanças já passou e é preciso tomar decisões agora, antes que o futebol do Brasil se perca de vez em meio a debates internos. O futuro da seleção brasileira parece estar em uma encruzilhada. O desejo de renovação de Thiago Silva, que defende a chegada de novos ventos ao comando, é um reflexo do anseio de muitos torcedores que ainda sonham com títulos internacionais e com o retorno de um estilo de jogo imponente e envolvente, algo que a seleção parece ter perdido nos últimos tempos. Por fim, o que se espera agora é uma reação por parte de Mano Menezes, que diante dessa crise de confiança, terá de se reerguer e tentar reconquistar a confiança não só de Thiago Silva, mas de toda a nação brasileira. Caso contrário, a pressão para que um novo comandante seja escolhido pode crescer ainda mais, e a seleção brasileira pode se ver sem rumo, à deriva, à espera de um novo líder que recupere o prestígio perdido. No campo da crítica e da admiração, a história de Thiago Silva não se encerra com um simples desabafo. A indignação do jogador revela algo maior: a necessidade de o futebol brasileiro retornar à sua essência, ao seu brilho. E quem sabe, esse seja o momento perfeito para a renovação que muitos, como Thiago Silva, já apontam como essencial para o futuro da seleção. Olá, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. O impacto de Thiago Silva, um capitão respeitado e referência para muitos jogadores mais jovens, pode ser ainda maior do que imaginamos. Seu desabafo é um reflexo de uma frustração compartilhada, não só por ele, mas por uma boa parte dos jogadores que têm se sentido desmotivados e sem direção. Não é segredo que a confiança mútua entre um capitão e seu treinador é vital, e quando essa relação se quebra, as consequências dentro de campo tendem a ser irreversíveis. A dúvida agora é se outros jogadores seguirão o exemplo de Silva, ou se o elenco manterá uma postura mais cautelosa e contida. A crítica de Thiago não se limitou apenas à falta de competência de Mano Menezes, mas também à percepção de que o futebol brasileiro tem perdido sua identidade sob a direção do técnico. Silva, que sempre se orgulhou do jogo ofensivo e envolvente da seleção brasileira, vê que o estilo de Menezes, mais pragmático e defensivo, está afastando a equipe da essência do futebol artístico que o país sempre buscou. Ele almeja ver o Brasil novamente jogando com a mesma energia e confiança que encantava o mundo, algo que, segundo ele, não está mais sendo visto nas partidas. Não é difícil entender por que a crítica de Thiago Silva vem em um momento tão decisivo. O Brasil está em um ciclo de mudanças constantes, onde o que antes era um futebol vibrante e vencedor se tornou um estilo mais pragmático e, para muitos, sem alma. A seleção tem sido capaz de conquistar vitórias, mas o que se observa é uma falta de brilho e criatividade que encantava os torcedores. O zagueiro, com toda a sua experiência, talvez tenha visto que não é mais possível continuar ignorando esse problema. A falta de inovação e de uma filosofia de jogo clara é o que, segundo ele, tem frustrado os jogadores e a torcida. O episódio também coloca em evidência um dos maiores dilemas do futebol moderno: a resistência de alguns jogadores à mudança de paradigma. Muitos atletas, acostumados com um estilo de jogo mais solto e criativo, começam a se sentir desconfortáveis com abordagens mais estruturadas e defensivas. Thiago Silva, como um dos mais experientes da equipe, é um exemplo claro dessa resistência. Ele pode estar tentando proteger a tradição do futebol brasileiro, que ao longo dos anos sempre foi um reflexo da habilidade individual e da liberdade criativa em campo. Além disso, essa declaração levanta uma questão importante sobre o futuro do futebol brasileiro. Até que ponto um técnico deve ser fiel à sua filosofia, mesmo quando ela não parece mais estar funcionando? Mano Menezes, que chegou ao cargo prometendo uma renovação na seleção, acaba se vendo encurralado por suas próprias escolhas.
A falta de sintonia com os jogadores, especialmente com as lideranças do elenco, está comprometendo a sua imagem e, inevitavelmente, o futuro da seleção. Em um futebol cada vez mais dinâmico, onde os treinadores são cobrados por resultados rápidos, a paciência é um luxo que poucos podem se dar. Thiago Silva, por outro lado, parece ser alguém que não tem mais tempo a perder. Com a idade avançada e com um legado de conquistas em sua carreira, o zagueiro quer deixar uma marca positiva e garantir que o Brasil tenha a chance de voltar a ser o protagonista mundial que sempre foi. Para ele, não é apenas uma questão de resultados, mas de como o futebol brasileiro deve ser jogado. O país precisa de um técnico que entenda a paixão e a identidade do futebol brasileiro e consiga transformar essa energia em resultados dentro de campo. A revolta de Thiago também é um reflexo da pressão interna que vem aumentando no futebol brasileiro. Não são apenas os jogadores que têm se mostrado insatisfeitos com as escolhas de Mano, mas também os torcedores e a imprensa. A seleção, que deveria ser motivo de orgulho, está se tornando um campo de constantes críticas. A torcida brasileira, ansiosa por títulos e performances brilhantes, começa a questionar se Mano Menezes é realmente a pessoa certa para esse trabalho ou se a hora de uma mudança não é agora. O episódio também traz à tona outra questão importante: a falta de liderança dentro da comissão técnica. Mano Menezes, embora seja um técnico respeitado, parece não ter conseguido criar um ambiente no qual seus jogadores se sintam completamente à vontade para expor suas opiniões ou para sentir a confiança necessária. A relação entre treinador e jogador deve ser uma parceria sólida, onde ambos se respeitam mutuamente. Porém, com a explosão de Thiago Silva, fica claro que essa relação de confiança foi quebrada. A seleção brasileira enfrenta, portanto, um dilema delicado. A pressão para que se encontre um novo comandante cresce a cada dia, enquanto as críticas a Mano Menezes se tornam mais intensas. Thiago Silva, ao colocar em palavras o que muitos já pensavam, acabou se tornando a voz de uma parcela significativa da torcida e do elenco. A pergunta que fica agora é: o que acontecerá com a seleção brasileira nos próximos meses? Continuará a ser conduzida por um técnico que perdeu a confiança de suas lideranças? Ou o Brasil buscará novos rumos antes que seja tarde demais? O futebol brasileiro, com sua rica história e tradição, não pode se dar ao luxo de continuar em um caminho de incertezas. O futuro da seleção não está apenas nas mãos de Mano Menezes, mas também nas decisões que serão tomadas pelos dirigentes e pela CBF nos próximos dias. O Brasil precisa de um novo rumo, de um treinador que seja capaz de restaurar a confiança, a qualidade e, acima de tudo, a paixão pelo jogo que sempre definiram a história do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.